Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Você quer saber como é que é uma aula online de inglês? Né? Tem curiosidade de saber, mas eu prefiro ver como é antes, não sei o quê. Pois hoje você vai ver como é que é uma aula online no Cambly. Pois é, vai ser muito legal. A gente vai conversar com a Luísa, que é professora de inglês nativa. Ela nasceu no Canadá, mas ela também fala português fluentemente. Vamos lá? Roda a vinheta. O Cambly é nosso parceiro aqui no canal e é uma plataforma de ensino de inglês online, onde você pode fazer aulas com professores nativos a qualquer hora do dia, na frequência que você determinar e do conforto da tua casa. Se você quiser testar, você pode usar o código que está aqui na descrição do vídeo e fazer uma aula grátis. E tem também o Cambly Kids, né? Que por apenas R$1 você consegue ter uma aula com a criançada, que é muito legal, né? A criançada adora. É bem dinâmico, né? Bem lúdico, né? As aulas para as crianças. Pois é, mas agora a gente vai ver na prática como que é uma aula do Cambly para adulto, né? Assim, pessoal que tá meio assim envergonhado, né? Receoso, como é que é a aula? Então a gente vai ver agora na prática. A Luísa vai mostrar pra gente como funciona uma aula no Cambly. Vamos lá, Fá? Vamos ligar para ela. Hello! Oi, Luísa, tudo bem com você? Oi, tudo bem, e vocês? Tudo bem, bom te encontrar de novo. Que bom. A gente já fez um vídeo com a Luísa, muito bom, recomendo que vocês assistam. Mas hoje é diferente, né? Hoje a gente vai ver como que é uma aula de inglês com uma professora que fala português também. Então, assim, para facilitar a vida, eu não sei falar nada de inglês, como é que eu faço, né? Vamos entender agora na prática como que funciona, né, Luísa? Sim. Bom, aqui no Cambly, eles disponibilizam material, porém os professores também podem usar o material que eles já utilizam normalmente, né? Porque tem professor que não trabalha no Cambly full time, que a gente fala, né? Que trabalha assim o dia inteiro, como eu. Esse aqui é a primeira aula do Basic Conversation Topics. Então, são tópicos de conversações. Aqui explica tudo que a gente vai ver, né? Que tem o vocabulário, a gente faz um speaking activity, que é uma atividade de conversa. Eu explico um tipo de gramática, que é a gramática que a gente vai utilizar. E aqui a gente faz um role play, que significa tipo um teatrinho, sabe? Te dou uma situação e a gente faz um teatrinho. Então isso daí é a introdução, é só para ele ter uma ideia do que vai acontecer na aula aquele dia, né? Isso. A gente já começa conversando, porque aqui são 3 perguntas para te familiarizar com o assunto, né? What is your favorite food? What is your favorite meal to cook? Para quem não entende, caso forem brasileiros, a gente faz a pergunta em português ou faz indagações para que você meio que entenda o que está te perguntando. E aqui o vocabulário, normalmente eu falo. Em inglês eu falo listen and repeat, né? Sempre com gestos. Aí a gente fala chicken, beef, fish, e vai falando. Então é bem visual, né? Então tem todo o material de apoio na aula também, não é só a conversa entre vocês dois, né? Você vai ter vídeo, vai ter imagem. Sim, isso mesmo. E o interessante é que aqui, olha, eu consigo escrever e vocês daí também. Se vocês tentarem escrever, vai sair em azul. Na tela, olha que legal. Dá pra gente escrever. Olha só. Dá. Deu fome essa foto. Isso. Aí eu peço para vocês lerem normalmente isso daqui. Aí tem umas perguntas. Aí tem um trechinho aqui para ler, né, que vocês leem, e nessa leitura a gente vai corrigindo a pronúncia. 4 slides de perguntas falando exatamente sobre comidas que vocês gostam, com qual frequência você come, enfim, perguntas sobre comida, né? Em cima, eu não sei se aparece para vocês, mas em cima tá escrito slide 1, slide 2, para você ir acompanhando. E em cima disso tem uma linha que ela é branca e ela vai indo azul, assim. É para você ver o tempo. Para ver se vai dar tempo de fazer todos os slides. E também, se não der tempo, ou se a gente fizer mais, a gente vai passar para a próxima aula. Entendi. Então você tem mais ou menos uma linha ali do tempo para saber quanto que você vai fazer numa aula. Que interessante. Aí só um parênteses. Para quem não viu o outro vídeo com a Luísa, no Cambly existe um chat genial que você pode conversar. Caso você não entenda o que ela está falando em inglês, você pode escrever em português e o chat vai automaticamente traduzir para ela no inglês e vice-versa. Ela vai escrever em inglês e automaticamente traduz para o português.
Então não tem problema, assim, se você precisar usar essa ferramenta de chat, tá ali do lado. Isso. Aqui, por exemplo, eu coloquei Now we're going to study grammar. Aí eu mando para vocês. Olha, agora vamos estudar gramática. Que E a Luísa escreveu lá em inglês. Isso é interessante, porque no caso da Luísa, a Luísa tem um plus aqui, que o pessoal não tem, porque ela fala português também, mas para o professor que não fala, né? Então também dá para você, sem saber nada, você consegue, né? Sim. Aí a gente explica, né? Normalmente eu explico de uma maneira mais simplificada, né? Quando dá. Essa gramática bem rapidinho. Aí eu pergunto para a pessoa se ela entendeu, para ela me explicar, sabe? Me dar alguns exemplos. Aí ela faz a grammar practice, né? Que é praticar o que a gente acabou de aprender. Né, nesses exercíciozinhos. Você vai preencher as lacunas ali falando com você na hora, né? Exercício oral. Isso, é muito oral. Por isso que é interessante a metodologia, igual eu falei do Cambly, porque é muito dinâmico. Você nunca não conversa. Né? Você está sempre conversando. Aí tem esse também que é conversa, né? What foods would you like to try? E aqui os teatrozinhos. Inviting a guest for dinner. Então aqui é uma situação. Aí aqui fala student as a host, né? O que você falaria para mim se você estivesse me chamando para jantar na sua casa? Aqui outro, holiday foods, né? Me fala sobre as comidas típicas do seu país. Então, assim, aqui vocês aprendem inglês, nós aprendemos sobre a sua cultura. Sim, você acaba aprendendo, é uma troca, né? Você acaba aprendendo diversas culturas. Né? Depois disso aqui, great job, terminamos a nossa aula e tem mais 2 slides, né? Que é um extra practice, né? Se tiver acabando o tempo aí, não tem mais o que falar, tem os extra slides. E aqui as respostas da extra practice. Nossa, muito bom. Quanto tempo você acha que é legal assim, para uma aula assim? Meia hora, eu falo. Porque essas aulas, elas duram, assim, numa média de 20 a 25 minutos. As aulas que eu dou também num site externo, que eu vou mostrar para vocês agora, esse site é o Ingo. E eu recomendo, assim, para todo mundo. Eu vou abrir a primeira aula aqui, que é de beginner. E por que eu quero mostrar essa aula? Porque as pessoas que não sabem falar nem oi, elas vão aprender isso aqui. Essas aulas, elas demoram meia hora. Então, uma pessoa que tem 1 hora de aula, ela vai conseguir, dependendo do desenvolvimento, 1, 2 ou até 3 aulas. E eu acho isso muito conteúdo, é muita informação. Então, aqui a gente vai aprender as letras do alfabeto, que muita gente fala assim... Luísa, eu vou aprender o alfabeto de novo. Mas aí, quando elas começam, elas falam, gente, e essa letra? O brasileiro ele tem muita dificuldade com a letra E, com a letra J, com o H. Então, aqui, eu não vou colocar uma musiquinha, né? A não ser que vocês queiram. Mas aqui eu falo, me fala. A, B, C... D, E, F. Aí nas letras que você tem mais dificuldade, eu anoto por aqui nas minhas anotações e eu presto mais atenção e dou mais ênfase nelas. Porque se as outras você já sabe, beleza? E aqui é muito interessante que também é muito dinâmico. Você aprendeu o alfabeto. Memorizar o alfabeto é muito fácil. O inglês, ele não é memorização, ele é entendimento. Você tem que entender o que você está falando para você fazer as atividades. How do you spell your name? Como que você soletraria esse nome? L-I-N-G. Aqui tá tudo fora da ordem para realmente você aprender as letras e não memorizar elas. Não memorizar a música, né? Isso, não memorizar a música. Aí tem o vocabulário. Essa é a primeira aula de um beginner, igual eu falei. Então aqui você já aprende falando frases. Você não vai aprender o verbo to be. Você vai aprender falando frases. My name is Yan-Woo. My family name is Park. Né? Então eu já sei que my é my, name a gente já sabe, né? My name is. My family name, igual eu falo pra eles, a gente é sobrenome. A gente pode falar family name or surname, tanto faz. Entende? Então aqui você já aprende com frases. E agora aqui tem as práticas, né? What's your name? Aí no caso o student, eles falariam my name is Haruto. What's your family name? My family name is Tanaka. E aí, how do you spell that?
T-A-N-A-K-A. Então, tem toda, assim, uma metodologia. E eu gosto muito de usar isso daqui. Tem o diálogo também, tá vendo? Todo completo. Eu gosto muito de usar porque funciona, sabe? Os 10% que a gente vê na aula, porque eu falo, né? 10% é dentro da sala de aula e os outros, né, 90% é fora da sala de aula. Então, quando não dá tempo de fazer, né, dependendo, porque tem alunos que não têm um desenvolvimento tão rápido, né, mais velhos, assim, inclusive. Aí, os últimos exercícios eu falo com eles para fazerem em casa, e aqui no Cambly a gente tem outra ferramenta que é para nós, teachers, que a gente escreve aqui, por exemplo, terminamos aula tal, ficou os exercícios para homework. Então, depois que eu vier aqui, ou antes, se você colocar uma aula lá comigo na minha agenda, eu clico no seu perfil e consigo ler o que eu escrevi para saber o que eu vou te dar de antemão. Uma continuidade, né? Você sabe exatamente onde você parou com aquele aluno. Exatamente. Interessante. É bem dinâmico, né? Muito dinâmico. Muito. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Para um aluno que tem um inglês mais avançado, Sim. né, o que geralmente você mostra? Eu utilizo o site Engel, já para os alunos mais avançados, o mesmo site, e que tem um tanto de material, tudo que você quiser tem. Esse Daily News aqui são artigos de notícias atuais. Tem, lógico que tem artigos, né, de 2 anos atrás, mas tem artigos atuais do que está acontecendo no mundo. Aí tem o Conversation, que é o que a gente estava, Describing Pictures, English for Kids, literatura, e aqui embaixo você vê, olha, Proficient, Advanced, Intermediate, Beginner. Então, para os meus Advanced, eu uso esse Discussion. Na verdade, esse site é para sugerir assuntos para conversação, é isso? Sim. Tem gramática também. Tem gramática do beginner ao advanced. Então, a gente começa com o vocabulário, que normalmente são vocabulários que os meus alunos avançados não conhecem, ou alguns conhecem, né? Só algumas palavras. E tem um artigo que é consideravelmente difícil, né? Para um aluno, por exemplo, intermediário ou beginner. Aqui tem 3 perguntas sobre o artigo, para ver se ele entendeu, perguntas de entendimento. E aqui tem esse summary. O summary é o quê? Me fala qual a sua opinião sobre o artigo. Me fala o que você leu, né? Quem estava envolvido no artigo? Quais foram os eventos que aconteceram? Aí ele tem que falar. Porque Advanced, eles falam muito. Né? Aí o que a gente vai anotando, né, nas nossas anotações aqui? O past tense, né, o passado simples dele não tá bom. Então, na próxima aula eu vou estudar o passado simples de novo, eu vou revisar. Mesmo se o aluno já viu, né? O aluno já viu, tá cansado de ver o passado simples, mas se tá com alguma dificuldade, vamos ver o que é. E aqui tem essas perguntas. Essas perguntas é basicamente na sua opinião. Por exemplo, qual sua cor favorita e por quê? Você conhece significados de outras cores? Né? Por exemplo, vermelho, paixão, enfim. Então, é muito conversa. Como eu te falei, eu vou anotando aqui em off. Diferentes temas, né? Para quem é mais avançado, vão ser outras coisas que vão ser corrigidas ali, né? Uma pronúncia aqui, né? Uma entonação. Luísa, tá me dando vontade de fazer aula de inglês, juro, é verdade, não tá? É muito legal. Porque é tão diferente da época em que eu fazia aula de inglês, que era uma coisa muito mais, né? Ali, fechado. Esse parece que é tão mais gostoso, assim, né? Tão mais leve. E é muito visual, né? Muito. E olha, uma aula de pronúncia. Coloco eles bem familiarizados com o símbolo, primeiramente, né? Porque se eles forem ver, por exemplo, eu tô numa aula, não posso usar meu telefone, tenho que ver o dicionário vai ter o símbolo. Né? Eu falo, por exemplo, fun, e eles falam de volta, eles repetem. Quando a gente não entende, por exemplo, what is young? O que é young? Aí a gente vê aqui, ó. Aqui tá a pronúncia, o que é, e algumas sentenças aqui para você entender. Aí tem sempre two sounds, né? Duas pronúncias para você ver por aula. Essa aqui dura em média uns 20 minutos, essa aula, né? Então aqui foi o fun. E esse heart, o A particularmente tem muitas pronúncias, né? Tem o A. Então, existem muitas. Aí aqui você lê dentro de sentenças, dentro de frases. Você lê primeiro o e depois o a. Aí aqui você lê todos juntos dentro de um parágrafo, né? Aí eu sempre falo, olha,
primeiro vamos ler e foca na pronúncia. Não foca em entender. Tá. Foca na pronúncia, que é o que eu estou vendo, né? Porque em outras aulas eu vou te ensinar como entender, mas aqui eu quero te ensinar como ter uma pronúncia fluente. Então aí a gente foca primeiro nisso e depois a gente lê de novo, aí focado em entender. Uhum. Aí eu nessas 2 vezes que a pessoa lê, eu consigo entender qual a dificuldade dela na leitura. Por exemplo, agora lê tentando entender. Aí eu entendo se realmente o problema dela é na pronúncia ou é no entendimento. Porque se quando ela leu a primeira vez na pronúncia deu tudo certo e ela lê depois só entendendo e também deu tudo certo, quer dizer que quando ela lê, ela não tem muita dificuldade na pronúncia. Ela tem só dificuldade na pronúncia na hora de falar. Uhum. E isso talvez pode ser outro problema dentro da nossa cabeça, né? Que existem 2 caixinhas, português e inglês. Uhum. E se a gente estiver sempre traduzindo do português para o inglês, aí tem um problema. Aí é onde a gente tem que cortar e fazer realmente o português e deixa só a outra aberta. Isso. Bom, hoje a Luísa nos deu uma aula de como é a aula. É uma aula da aula. Adorei. Muito legal, adoramos. Muito obrigada novamente, Luísa, adorei o papo. E a Luísa vai voltar aqui, a gente vai ter um vídeo com a Luísa, ela dando mais dicas como a gente pode aprender inglês de outras formas também, algumas dicas secretas aí pra gente. Pessoal, gostou do vídeo? Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clica no sininho do YouTube para receber as notificações assim que os vídeos forem ao ar. É isso aí, obrigado e até a próxima. Tchau, até mais. Tchau, Luísa, muito obrigada. Tchau, obrigada.